Henker que vive duas vezes. Capítulo 501. Missão do cenário, 1. Uma criança que parecia ter 12 anos dormia profundamente na escuridão densa. Ela segurava um ursinho de pelúcia branco tão grande quanto ela. A criança acordou de repente, seu cabelo trançado de princesa caindo enquanto ela piscava sonolenta. Ela bocejou e se orientou, então falou com uma voz alegre. Finalmente chegou a hora. A espada devoradora de espíritos de Hades mostra sua gula. Clante, ventos intensos começaram a soprar nas palmas abertas de Yon-Wu. O chão tremeu quando o palco tremeu. A espada devoradora de espíritos de Hades se fortaleceu junto com o nível de Yon-Wu. Mas até mesmo Yon-Wu ficou surpreso quando a propriedade gula de sua pedra do pecado se revelou. Parecia que o palco poderia ser totalmente engolido. O espírito do grande guerreiro também tremeu como se fosse cair. Seu braço direito já havia sido sugado pelos dentes afiados da espada devoradora de espíritos de Hades. No entanto, o espírito ainda continuou a resistir. Crirou. Seu rugido ressoou no ar e ele enfiou a espada no chão. O espírito resistiu contra os ventos, esperando que seu poder mágico se recuperasse. Grande demônio do caos, resiste à espada devoradora de espíritos de Hades. Hades, Spirit Eating Sword, revela mais gula. Hades, Spirit Eating Sword, revela mais gula. Grande demônio do caos, extrai o poder mágico caótico do caos rastejante para resistir. Yon-Wu cerrou os dentes. Ele pensou que tinha levado o espírito ao limite, mas parecia que ainda lhe restava alguma força. Talvez pudesse dizer instintivamente o que aconteceria se a espada devoradora de espíritos de Hades a consumisse. Assim que ele pensou em desativar a habilidade e usar a espada do trovão para encurralar ainda mais o espírito, a pedra do pecado tremeu e distribuiu mais poder mágico para sua mão esquerda. A pedra do pecado, Superbia Gula, expressa descontentamento. Hades, Spirit Eating Sword, revela uma nova propriedade, Pride. Foi um poder mágico mais violento e torrencial do que antes. Superbia, a propriedade que considerava todos os outros inferiores e os forçou a ceder havia aumentado. Hades, Spirit Eating Sword, usa seu orgulho para esmagar as lutas do grande demônio do caos. Hades, Spirit Eating Sword, coloca mais pressão sobre o grande demônio do caos. Todo o poder mágico caótico do grande demônio do caos foi espalhado. Kiak. A espada devoradora de espíritos de Hades se debateu como uma fera selvagem enquanto atacava o espírito do grande guerreiro. Sangue jorrou do peito do espírito e rachaduras começaram a aparecer em sua espada. Quando o ataque atingiu seu clímax, o espírito do grande guerreiro se despedaçou e girou na espada devoradora de espíritos de Hades. Você ganhou com sucesso uma grande quantidade de fatores gigantes. Você ganhou com sucesso uma grande quantidade de fatores gigantes. Mensagens apareceram consecutivamente. Fatores gigantes foram despertados. Fatores gigantes foram despertados. Você combinou com sucesso os fatores gigantes com os fatores demoníacos, divinos e dracônicos. Sangue gigante foi adicionado ao seu sangue demoníaco, divino e dracônico. As qualidades da raça gigante estão firmemente gravadas em seus ossos demoníacos, divinos e dracônicos. O despertar do seu corpo dracônico divino demoníaco gigante está começando. Rachadura. Yon-Wu podia sentir seu corpo tremendo mais uma vez enquanto os fatores gigantes eram adicionados às profundezas de suas células. Não eram apenas seus músculos e ossos físicos que estavam mudando, mas sua alma também estava se transformando. Ele sentiu isso quando o corpo dracônico demoníaco e o corpo dracônico divino demoníaco foram despertados. Mas ganhar novos fatores parecia que sua perspectiva do mundo estava se despedaçando. E um novo mundo estava se abrindo para ele. Um mundo que os dragões viram, os demônios do mundo viram e os deuses do mundo viram, todos eram muito diferentes porque seus propósitos e caminhos eram todos diferentes. Os dragões desejavam ver o outro lado do mundo, os demônios buscavam o prazer e os deuses desejavam o controle. O mundo da raça gigante que ele estava vendo agora também era diferente de qualquer um deles. Os gigantes ansiavam por subir mais alto. Eles sempre olharam para um ponto mais alto do que onde estavam e pensaram em como poderiam chegar lá. Eles pisotearam suas próprias fraquezas. Yon-Wu sentiu que isso combinava perfeitamente com ele, já que ele também usou todos os meios para subir a um andar mais alto e planejou destruir a torre quando chegasse ao topo. Os quatro fatores encontram um equilíbrio. Enquanto ele se deleitava com o sentimento, sua alma mudou imensamente. A identidade humana que permaneceu nele tornou-se mais fraca à medida que sua alma assumiu uma nova forma. Seu corpo tentou a metamorfose pela segunda vez. Uau! Assim como os quatro fatores encontraram seu equilíbrio e seu corpo dracônico divino demoníaco gigante estava prestes a terminar de despertar. Você não tem fatores gigantes suficientes. Você precisa de mais fatores para despertar. Seu nível está aquém do requisito. Os quatro fatores não estão equilibrados. O despertar do corpo dracônico divino demoníaco gigante foi pausado. Progresso atual: 42,9%. Droga, Yon-Wu franziu a testa. O impulso não poderia ajudá-lo a superar o obstáculo final. E ele compreendeu tardiamente o porquê. Ele não tinha fatores gigantes suficientes, apesar de ter absorvido uma quantidade enorme, considerando que havia consumido não apenas o espírito do grande guerreiro, mas também 3.000 soldados. Mesmo sendo vestígios de corpos compostos principalmente de poder mágico caótico,
Ainda era uma quantidade enorme. Mas sua alma havia crescido demais. Ele já estava em processo de exuviação e provavelmente teria transcendido se não fosse pela interferência de Alforone. Ele precisava de ainda mais fatores do que essa já enorme quantidade, então teve que parar e se contentar com o que já havia ganho. No entanto, não havia necessidade de ficar desapontado. Considerando que as pessoas não tiveram a chance de ganhar fatores gigantes, mesmo que quisessem, isso é incrível. Se esta missão de cenário for correta, terei mais chances de ganhar fatores gigantes no futuro. Yon-Woo tinha quase certeza de que teria todos os fatores gigantes de que precisava quando a missão terminasse. Uau! Só então, a luz ao redor de Yon-Woo começou a diminuir. Isso significava que sua metamorfose havia sido suspensa. Uma nuvem estremeceu diante dele e se transformou na figura gigante do grande guerreiro. Encolheu para o tamanho de Yon-Woo, piscando com os olhos turvos. Então, os olhos escuros que haviam sido infectados com o poder mágico do caos rastejante desapareceram. Eu não sabia que seria capaz de ver o mundo neste estado de espírito novamente. O espírito do grande guerreiro fechou os olhos e respirou fundo. O palco quase foi destruído pelos ataques da espada do trovão. Mas era um ambiente familiar para o espírito. Mesmo quando eu era o rei esqueleto, só conseguia acordar algumas vezes. Isso é legal. É quase uma pena que não poderei ficar assim por muito tempo. O espírito do grande guerreiro respirou profundamente enquanto se virava para Yon-Woo. Independentemente disso, obrigado, sucessor. É tudo por sua causa que posso sair com a mente lúcida. Você é. Ah, que idiota. Esqueci de me apresentar. Eu sou o último rei dos gigantes, Valdebiche. Valdebiche. Yon-Woo repetiu o nome silenciosamente para si mesmo. Foi mera coincidência que o último rei da raça gigante e o meio gigante solitário tivessem o mesmo nome? Ele não achava isso. Prazer em conhecê-lo, Valdebiche. De qualquer forma, você é. Eu senti isso quando não tinha consciência também. Mas você é um sujeito bastante interessante. Você não é um dragão, um deus ou um demônio, mas tem as características deles, apesar de sua forma humana. Como isso é possível? O espírito do grande guerreiro ficou surpreso. Ele nunca tinha visto nada parecido com Yon-Woo antes nos inúmeros campos de batalha em que lutou. Os mortais só podiam ver as coisas no nível físico, mas como podiam ver as coisas em múltiplas dimensões? O espírito pensou que Yon-Woo era um mutante estranho. No entanto, Yon-Woo era diferente dos repugnantes deuses do outro mundo porque, ao contrário deles, era claro do que ele foi criado. No entanto, Yon-Woo também parecia estar em perigo para ele. Embora Yon-Woo parecesse bem agora, possuir 4 fatores de seres transcendentes era como andar por aí com uma bomba relógio. Se seu nível não tivesse aumentado ou seu corpo não fosse resistente o suficiente, ele não teria chegado tão longe. O espírito estava curioso para saber como Yon-Woo cresceria ainda mais com seu corpo. Bem, não importa. Seja lá o que for, você é o sucessor que segura meu tablet e o salvador que nos libertou dessa maldição. Jing. Você completou a missão do cenário, prova do rei Yi. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150.000 karma. Você adquiriu 200.000 karma adicionais. Você recebeu o título de Grande Guerreiro. Você foi premiado. A missão de continuação, prova do rei Yi, foi criada. Receba a orientação do Grande Demônio do Caos. Mensagens de que ele concluiu a missão com sucesso apareceram. Primeiro, pegue isso. O espírito do grande guerreiro pegou a mão de Yon-Woo e colocou uma espada nela. Era uma versão pequena da espada que o espírito brandia antes. Mas tinha uma propriedade diferente. A espada do grande guerreiro era feita de metal. Enquanto esta era composta apenas de energia espiritual, e de energia muito pura. Foi inestimável. Yon-Woo podia sentir os olhares dos deuses e demônios ficando mais focados. Um item que simbolizasse o rei da raça gigante seria mais raro do que qualquer coisa que os deuses mais elevados ou reis demônios de cada sociedade possuíssem. Do ponto de vista deles, Yon-Woo, um inimigo em potencial, estava se tornando mais forte. Muitos deuses expressam preocupação com a força de uma raça esquecida sendo despertada. Muitos demônios observam cuidadosamente suas ações. TSK. Yon-Woo estalou a língua para todos esses convidados indesejados. Ele não conseguia se livrar de suas habilidades de observar o mundo inferior, mesmo depois de cortar seus canais com eles. Yon-Woo bateu levemente no chão e expandiu sua sombra, que fluiu pelo chão e até cobriu o céu, cobrindo o palco com uma cúpula de escuridão. O território do submundo foi declarado. A interferência externa foi bloqueada. Yon-Woo sorriu quando confirmou que os olhares dos convidados indesejados haviam desaparecido. Um sujeito habilidoso, de fato. O espírito do grande guerreiro sorriu amplamente com a visão. O que é isso? Este é um artefato sagrado que simboliza os grandes guerreiros, os reis da nossa raça. É como um símbolo que lhe dá coragem e cavalheirismo simplesmente por tê-lo consigo. Use-o para fortalecer um artefato ou item. O espírito do grande guerreiro endureceu e ele enfatizou suas próximas palavras. Pegue isso e salve nossa raça e irmãos. O espírito do grande guerreiro começou a estalar como se estivesse estático. Não sobrou muito de seu vestígio, mas cada uma de suas palavras finais continha um forte desejo. Salvar nossa raça e irmãos? Havia alguma outra informação que Yon-Woo não sabia sobre o fim da corrida dos gigantes?
Por favor. Cuidado. Rasteje. Chá. E com isso, o espírito do grande guerreiro se transformou em pó. A missão de continuação, prova do rei Yi, foi atualizada. Por favor, abra a janela da sua missão para verificar. Yon-Wu agarrou-se às partículas flutuantes de luz que o espírito havia deixado para trás nas sombras. Parecia que ele tinha que descobrir qual era o espírito do grande guerreiro e de seus guerreiros que morreram tentando cumpri-lo e completá-lo. No entanto, havia algo que o deixava cauteloso, o aviso que o espírito do grande guerreiro deixou sobre o caos rastejante. Haveria alguma relação entre o ser e a ruína da raça gigante? O RRRNG, enquanto continuava a adivinhar o que aconteceu, ele olhou para o trêmulo artefato sagrado do grande guerreiro. O espírito lhe disse para usá-lo para fortalecer qualquer coisa que precisasse. Como continha todos os vestígios e lendas de reis gigantes do passado, ele não poderia usá-lo em vão. Dependendo de como ele a usou, pode adicionar poderes ou habilidades como a espada devoradora de espíritos de Hades. Se tivesse a santidade de todos os reis gigantes, não ficaria aquém da autoridade divina dos deuses. Então, ele seria capaz de realmente se tornar o sucessor do rei gigante, o que seria útil para fortalecer sua lenda. Mal estou me acostumando com o trono da morte. Mas agora tenho até a oportunidade de me tornar um rei gigante. Não sou digno dessas posições. Quem poderia imaginar que um soldado da Terra chegaria tão longe? O RRRNG, ao olhar para o artefato sagrado trêmulo, ele decidiu como iria usá-lo. Então, Yon-Wu agarrou o artefato e o destruiu.